Palavra ao Sr. Deputado Lino Abreu para uma intervenção. Pelo CDS-PP. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, Excelentíssimo Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira ausente, Excelentíssimos Senhores Membros do Governo, Senhores Deputados. O historiador romano Tácito escreveu, cerca de 100 anos após o nascimento de Cristo, que quando se dissipa o património com loucuras, procura-se restaurá-lo com desculpas. Senhor Secretário das Finanças, senhores membros do Governo, olhando para o vosso exemplo, o ilustre romano estava certo, porque depois de terem dilapidado o património da região, o património de todos os madeirenses, os senhores vão desfiando desculpas para justificarem todos os erros cometidos, desde a queda do Império Soviético, à desregulação dos mercados, à crise da Europa, passando por conjunturas da maçonaria, da Opus Dei ou até da própria da República, tudo serve desculpa para justificar o desastre que foi a governação do PSD nos últimos 10 anos. Mas, Sr. Secretário, tenho de admitir que nem só desculpas vive o atual Governo Regional. Vive também, e muito, das operações de maquilhagem com que, de tempos a tempos, procura tapar as feridas que causou aos madeirenses e aos porcentenses. Porque não tenham dúvidas, senhores membros do Governo, senhores deputados, este orçamento não passa disso mesmo, de uma operação de maquilhagem destinada a esconder a incompetência de quem feriga de morte a nossa economia regional. As feridas, senhores membros do Governo, não se escondem sob um mandato de cosmética. Tratam-se de coisa que este Governo Executivo não sabe ou não quer fazer. Se não vejamos alguns números, espécie de pó talco que o Governo apresenta aqui. O orçamento apresentado, mais uma vez, não cumpre com uma regra fundamental do equilíbrio financeiro, onde apresenta um déficit corrente na ordem dos 108 milhões de euros negativos na ótica da contabilidade pública, mesmo depois de carregar na tecla do aumento da carga fiscal sobre as famílias e sobre as empresas, com um aumento previsto de 52 milhões de euros, dos quais 22 milhões referem-se tão só ao IRS comparativo a 2012 e o aumento de 74 milhões se compararmos com a execução já conhecida de 2011. 74 milhões se for comparado à execução de 2011. Sabendo que a conjuntura regional é desfavorável, tudo nos faz crer que a taxa de execução ficará muito aquém do orçamentado e do prometido. Neste orçamento, 60% das receitas efetivas são garantidas por receitas próprias e 40% são garantidas pelo Orçamento de Estado, pela Lei de Meios e pela Lei das Finanças Regionais, o que demonstra uma dependência elevada do exterior, com uma margem de segurança reduzida para a execução orçamental. No que toca à despesa, a consolidação orçamental será feita essencialmente através da redução das despesas de pessoal por via da diminuição anual obrigatória dos 2% dos efetivos na administração pública regional, através do congelamento de salários da função pública e através da eliminação do subsídio de férias de uma forma progressiva, como custa a redução drástica do investimento público, prevendo-se nesta área uma diminuição, como o Sr. Secretário já disse, na ordem dos 427 milhões de euros. Como é fácil de perceber, o orçamento apresentado deixa muito por fazer no que toca ao emagrecimento da pesada máquina do funcionamento público, verificando-se apenas uma redução de 10,5 milhões na rubrica de aquisição de bens e serviços. Deve-se salientar-se que o documento prevê apenas 146,5 milhões para investimento em obras públicas, o que representa somente 9% do total da despesa. Em sentido inverso, as sociedades de desenvolvimento e outras entidades, onde se inclui o Jornal da Madeira, continuam a sugar
uma verba superior a 20 milhões de euros para pagamento da sua grande maioria das despesas correntes e despesas de funcionamento. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, este orçamento continua a alimentar um elevado número de organismos, de entidades públicas, designadas por serviços e fundos autónomos, que consomem um total superior a 500 milhões de euros, o que representa 40% do total das nossas receitas efetivas. Valor altíssimo que merece uma atenção especial em futuros documentos similares. Hoje, iniciamos a discussão de um orçamento que apresenta um valor de 362 milhões destinado ao pagamento ao serviço da dívida contraída por este Governo irresponsável, dos quais 116 milhões são apenas para juros, 146 milhões amortização de capital. Tudo isto resulta de uma dívida direta e indireta superior a 6,3 mil milhões de euros, ultrapassando os 120 milhões do nosso produto interno bruto. Na apresentação pública deste orçamento, o Governo anunciava que privilegiava as funções sociais e económicas, o que não é verdade se não vejamos. Nas funções sociais, a diminuição é de 105 milhões, Sr. Secretário. 64 milhões na saúde e na habitação, 26 milhões. Em relação ao período homólogo. Mas se comparar em relação ao período de 2011, esta diminuição é de 219 milhões. Nas funções económicas, a redução é na ordem dos 208 milhões. Na agricultura e pescas, menos 6 milhões. 183 milhões nos transportes e comunicações, em relação ao período homólogo. Se também se quiser comparar com 2011, a diminuição é na ordem dos 105 milhões. Valores que demonstram as prioridades deste Governo, que não respeita a saúde, a habitação, que não respeita e não desenvolve os setores produtivos, como a agricultura, as pescas, o turismo, a pequena indústria, o pequeno comércio, no fundo, em relação a todos aqueles que geram e asseguram, com grande responsabilidade social, os atuais postos de trabalho. Deve ainda salientar um facto relevante. O orçamento apresentado pelo Governo Regional inclui apenas 1,8% para o turismo. 1,8%. Um valor no montante de 30 milhões de euros, dos quais 17,7% destina-se à promoção do destino. Valor insuficiente para um setor vital da nossa economia que tem um efeito multiplicador nos restantes setores da nossa atividade económica. Sr. Deputado, são 17,7 na promoção total. Na promoção exterior são 10 milhões. Recordo que o turismo emprega mais de 14% da nossa população ativa, contribuindo direta e indiretamente com um valor superior a 20% para o nosso PIB regional. Não acha o Sr. Secretário das Finanças, os senhores membros do Governo, que merecia outra atenção, outra verba e outra prioridade? Nas chamadas prioridades deste Governo, e que consta neste documento, são meramente ilusões e algumas fantasias. Por um lado, diz que o turismo é uma prioridade estratégica, mas por outro lado, não damos ao setor a necessária importância em termos de cabimento orçamental, continuando a tratá-lo de uma forma pouco profissional e muito pouco proativa. Quanto, por outro lado, se anuncia que o emprego também é um sector estratégico, prioritário. Por outro lado, continuamos a assistir todos os dias a criação de dezenas de novos desempregados. Em outubro, Sr. Secretário, o número de desempregados já era superior a 23.580 mil madeirenses desempregados. Estavam desempregados, ou seja, em 12 meses, comparado com o período homólogo, em outubro do ano passado, foram para o desemprego 5.751 novos desempregados. Em média, Sr. Secretário, foram 480 desempregados em cada mês. Senhores membros do Governo, senhores deputados, se acham que estão a rir aí, é uma realidade nua e crua. E que só as excelências são responsáveis por este número. Não consideram esta situação dramática. Mas para o CDS é efetivamente um drama social e humano. Não é apenas, Sr. Presidente do Governo e Sr. Secretário, Srs. Deputados, uma mera estatística. Não é estatística. São pessoas e famílias que vivem numa situação dramática. Num orçamento regional responsável, estratégico, deveria incluir
novas medidas ativas de criação de emprego, reforçar o mecanismo de apoio à inserção social dos jovens, incentivar novos empreendedores, criando assim novas condições e incentivos para a sua criação. Hoje, porém, neste documento continuamos a discutir menos na saúde, na educação, na proteção social, áreas fulcrais para o crescimento sustentável de qualquer sociedade. Continuamos a ter algumas debilidades estruturais no sistema funcional. Continuamos a notar uma falta de estratégia e um decréscimo de investimento, pondo em causa o bom funcionamento e a qualidade dos serviços prestados, no caso da saúde pública, que todos nós conhecemos. No orçamento apresentado, a dívida pública direta e indireta, somando ao setor empresarial, juntamente com os acordos dos encargos assumidos e não pagos, somando ainda a dívida contratual que Sua Excelência foi obrigada a pôr pela primeira vez neste orçamento, plurianual até 2017 e seguintes, representava um valor, vejam só, superior a 7 mil milhões, ficando fora toda a dívida conhecida, que até este momento é de 6,3 mil milhões. Sr. Secretário, não abana a cabeça, que foi Sua Excelência que pôs no documento este valor. A dívida assumida com encargos plurianuais é superior a 7 mil milhões, ascendendo a um valor colossal muito superior aos 13 mil milhões, a serem pagos pelas gerações futuras. Não acha, Sr. Secretário, que é muito? O CDS acha que sim, é muito. Não são apenas números para a estatística, é uma pesada herança que este Governo Regional deixa às gerações atuais e vindouras. O peso de uma governação com 36 anos. Face a este diagnóstico, há que encontrar mecanismos de cura que não contribuíam ainda mais para a morte da nossa economia regional. Sempre defendemos que o equilíbrio e a consolidação orçamental fossem feitas em 90% do lado da despesa e apenas e tão só 10% do lado da receita, pois é necessário manter a nossa economia viva a todo o custo. É necessário manter as empresas competitivas. É fundamental garantir a estabilidade social. Aumentar os impostos numa região como a Madeira introduz fatores de penalização demasiado fortes para uma competitividade da esmagadora maioria do nosso tecido empresarial, já de si só tão frágil. É ainda uma forma de diminuir o poder de compra das nossas famílias, já fortemente afetadas pelas medidas penalizadoras adotadas no país, no sentido que garantem a consolidação orçamental, a diminuição do déficit e da recessão pública, não pode ser apenas e tão só à custa daqueles que trabalham, à custa daqueles que pagam impostos. O CDS acredita que existem formas claras, objetivas, de diminuir fortemente a despesa pública, sem, como essa diminuição, tirar qualidade de vida ou diminuir a extinção dos atuais serviços prestados de toda a população. Defende para isso uma maior racionalização da utilização dos dinheiros públicos, que deve ser subordinada a critérios de custo-benefício e de total transparência. Neste sentido, o CDS apresentará, na especialidade, as suas propostas e um conjunto de medidas para reduzir a despesa pública, garantir a consolidação orçamental e o necessário equilíbrio das finanças regionais. Porque não podem, nem devem ser as famílias, Sr. Deputado, não podem, nem devem ser as famílias a pagarem em exclusivo esta crise financeira e a dívida excessiva que este Governo, que Suas Excelências foram os responsáveis únicos que criou a má utilização dos dinheiros públicos. O CDS considera que este orçamento, a ser aprovado tal como está, não vai dar resposta adequada, necessário, premente crescimento económico, à melhoria do financiamento da nossa economia e o aumento do emprego. O CDS considera, aliás, que o processo de consolidação orçamental preconizado irá contribuir para a degradação da nossa atividade económica, que tem vindo a crescer desde 2010, contribuindo ainda significativamente para a deterioração das condições atuais sociais, sobretudo dos cidadãos que vivem já no limiar da pobreza
devido ao cego aumento da carga fiscal sobre o trabalho que este Governo, da forma mais fácil, tenta ir buscar a quem produz. É por isso urgente iniciar um processo de renegociação do plano de ajustamento financeiro, com o objetivo de baixar a carga fiscal, dinamizar os fatores produtivos e criar valor na nossa economia. É fundamental fazer uma reavaliação das políticas até agora seguidas e não apenas da análise dos seus resultados. A renegociação do PAEF deve ainda contribuir para uma maior flexibilização do processo de ajustamento das contas públicas, tornando-a compatível com a realidade económica e social da nossa região, com o objetivo de repor um maior equilíbrio entre a política orçamental e o crescimento, mediante a introdução de novas e eficientes medidas fomentadoras de uma retoma da economia e da criação de emprego. Senhores membros do Governo, senhores deputados, os madeirenses e os porçantenses não precisam que lhes sejam atiradas apenas pó para os olhos. Chega! Foram muitos anos, mesmo se esse pó for de talco, perfumado e tudo, Sr. Secretário. Necessitam que as feridas, por vós causadas, sejam curadas com seriedade e com empenho, com novas políticas. Necessitam ainda de um Governo que perceba, de facto, a máxima de Tácito. O património não deve ser dissipado com loucuras, procurando restaurá-lo com desculpas. Sem argumentos válidos, precisam de novas políticas e de novos atores políticos. Disse.